Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre arte romana, parte 2. Idealização. A cultura ao lado chama-se Augusto de Prima Porta, é a mais famosa cultura do Império Romano. Nela está representada de maneira idealizada o imperador Otávio Augusto. Nós podemos classificar essa escultura como a primeira propaganda política dentro de Roma. Essa escultura ela foi reproduzida várias vezes e a gente encontra na original, inclusive, ainda restícios da tinta dourada e da tinta púrpura, que essas esculturas eram coloridas e eram espalhadas por todo o Império, porque o Império tinha saído de um momento muito ruim e estava entrando num momento muito bom, porque Otávio Augusto, exatamente, espelhado em Júlio César, que foi o grande idealizador de Roma, foi a pessoa que trouxe Roma do caos para uma sobriedade, e ele trouxe exatamente o limiar do grande império. O Otávio Augusto exatamente seguiu isso e fez com que o império se solidificasse e ficasse grande como ele é conhecido até hoje. E nós vemos que a invenção do concreto foi um dos grandes marcos do Império Romano, o concreto vulcânico, que era um concreto feito com cinzas vulcânicas, cal, água do mar e agregados de rochas vulcânicas. Essa reação química fazia com que existisse uma fortividade, uma solidez muito grande desse concreto, e esse concreto até hoje existe vários locais de construções romanas que esse concreto trouxe a eternidade para essas construções. E nós vemos também a questão da arquitetura, o lado do mapa, as estradas criadas pelos romanos. Como nós vimos na imagem anterior, esqueci de citar, só voltando, a Via Ápia. Essa Via Ápia ela reunia todo o Império, interligando o Império. O Mediterrâneo ligava o Império por meio do mar com exportação e importação, e essas vias ligavam o Império Romano com a questão da defesa de todas as fronteiras, com o deslocamento do seu exército, que tinha uma logística muito grande, além do comércio que existia em todo o Império e também utilizava essas estradas. E nós vemos também a parte do saneamento básico, a cloaca máxima, o primeiro sistema de esgoto da história. Nós vemos que já em Roma já tinha uma visão muito moderna, essa cloaca máxima ainda é ativa dentro de Roma, na parte subterrânea de Roma. E nós vemos que na época do Império nós tínhamos banheiros públicos, ou seja, eles já sabiam que a questão do dejeto que fosse tirado das cidades produzia saúde, então eles já tinham essa preocupação com o povo. Era um banheiro público porque eles já tinham aquela mentalidade grega assimilada da cultura anterior, dentro da cultura romana, que o corpo não era uma coisa de se envergonhar, então as pessoas utilizavam o banheiro juntamente, mas existia a higiene, que era uma coisa muito importante. E nós temos também a questão dos banhos romanos, que foi uma grande inovação, e graças exatamente ao uso dos aquedutos que traziam água gratuitamente de todos os cantos, nós tínhamos 7 montes em volta de Roma, e essa água vinha desses montes, era uma água renovável, que sempre estava límpida, cristalina, e nós tínhamos esses banhos que eram oferecidos para as pessoas, exatamente em prol dessa questão do saneamento básico. Então a pessoa ela tinha essa liberdade de um momento de descanso, ir lá tomar um banho quente, inclusive. E esse banho era uma coisa que já preventiva exatamente a cidade das doenças, trazendo essa questão da higiene para todo o povo, para que tivesse ter essa liberdade. E nós vemos também a questão das corridas máximas, Nós temos essa questão desse grande estádio. Esse estádio era onde existiam as corridas de piga, mais de 200 mil pessoas se reuniam, era a Copa do Mundo da época, e era uma corrida sangrenta, uma corrida que existia morte, uma corrida que existia violência, e era um atrativo muito grande para o povo. E nós tínhamos também a questão do Coliseu. Nós vimos que Nero acabou afundando Roma com esse excesso de gastos, penalizou o povo com muitos impostos, até que Nero foi tirado de cena porque ele acabou se suicidando. 4 imperadores o assumiram, e somente na vez de Vespasiano, que Vespasiano trouxe exatamente aquela sobriedade na questão de Roma. E Vespasiano ele construiu o Coliseu sobre exatamente o antigo palácio de Nero, tentando apagar Nero de toda a sua arrogância e o seu desprezo pelo povo, e nisso fez uma nova Roma. Lembrando que quando Nero morreu, o povo romano comemorou pelas ruas a morte dele. Vespasiano ele fez o Coliseu. O Coliseu ele tem todos os estilos arquitetônicos misturados dele. Nós temos desde o dórico na base, nós temos o jônico, nós temos o corinto na parte superior. Então o Coliseu ele é um marco contando a história da arquitetura e contando a história de Roma em si. E dentro desse Coliseu que nós vamos ver exatamente a questão da dramaticidade dos espetáculos romanos. Espetáculos romanos que não eram do teatro, mas era exatamente a questão da violência. Nós temos aquela questão das brigas dos gladiadores, nós temos batalhas de gladiadores contra animais selvagens, e nós temos até mesmo batalhas marítimas, porque
nós vemos aqui a parte de baixo do Coliseu, nós vemos uma representação feita aqui, montada, para a gente ter uma noção de como era o palco do Coliseu, ou seja, nessa parte aqui era uma parte que abaixava e levantava, essa parte quando abaixava ela era toda inundada de água e tinha a reprodução de batalhas épicas marítimas, então o Coliseu ele tinha um sistema de escoamento e enchimento de água muito rápido. E na parte de baixo aqui nós temos um espaço onde ficavam os gladiadores e ficavam os animais selvagens. Nós tínhamos sistemas de roldanos que existiam elevadores, então os animais selvagens eram levados para cima e levados para baixo dentro desse espaço do Coliseu Romano e nós temos todo esse espetáculo que era destinado ao povo. Ok, pessoal? Nesse vídeo nós falamos sobre a arte romana, parte 2. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.